2025 era para ser o ano da redenção, o ano em que Neymar provaria que ainda dava para ser decisivo, que ainda tinha espaço na seleção, que ainda era diferente. Mas quando a gente olha friamente para o que foi esse ano, fica uma pergunta incômoda: o Neymar de 2025 foi craque ou só o nome? No início desse ano, Neymar voltava para casa, onde tudo começou. Após mais de um ano no Al Hilal, onde mal jogou, pois sofreu a lesão mais grave da carreira, no time de Jorge Jesus ele não teria sequência, não estava apto. A volta ao Santos surgiu como o único caminho para uma volta por cima na carreira, em uma relação em que os dois sairiam ganhando, até porque era a volta do alvinegro praiano à Série A, após a queda em 2023. Era o recomeço, e apesar da crise financeira, a volta de Neymar deu a esperança e expectativa que o Peixe brigaria nas cabeças. A ideia era formar um time ao seu redor. As contratações de jogadores como Rolaiser e Barreral e os experientes Tiquinho, Tassianos e Rafael seriam a base do time, que ainda contava com os destaques do time do ano anterior, como o Brazão e o Guilherme. Eu sei que não são nomes que impressionam, mas com a adição de Neymar, a história é outra. Mesmo com lesões, mesmo com dúvidas físicas, o discurso era sempre o mesmo. Quando ele joga, é diferente, mas expectativa não ganha jogo, e quando a bola começou a rolar de verdade, a história foi bem diferente do que se imaginava. Comandados por Pedro Caixinha, o Santos começou sua caminhada no Paulistão tentando se encaixar. E entre derrotas, vitórias apertadas e partidas pouco inspiradas, dia 5 de fevereiro foi um dia histórico. Foi a reestreia de Neymar no Santos na Vila Belmiro contra o Botafogo. Neymar entrou no intervalo e teve boa participação, mas o resultado foi um empate amargo. A impressão inicial foi boa para quem não atuava um tempo inteiro há mais de um ano. O problema é que, em vez de ir com calma, o Santos e o próprio Neymar decidiram acelerar um processo que pedia paciência. Buscando ganhar ritmo e de olho em voltar para uma convocação na seleção, Neymar emplacou uma sequência de 6 jogos seguidos no Paulistão, e para mim esse foi um dos principais erros nessa gestão de minutos, porque não tinha necessidade nenhuma dele querer apressar sua volta à seleção e nem fazer do Paulista uma prioridade. Jogou partidas contra o Novo Horizontino e Inter de Limeira todas fora de casa, gerando desgaste. E olha que ele não fez feio não, inclusive marcou um golaço olímpico. Só que um cara que ainda estava retornando e se acostumando à intensidade de jogo não foi muito inteligente. E quando você força um corpo que ainda não está pronto, a conta sempre chega. E ela chegou no pior momento possível. Pelas quartas de finais, no dia 2 de março, na vitória contra o Bragantino, Neymar saiu com dores na parte posterior da coxa esquerda no fim do segundo tempo. Foi o começo do drama das lesões que mais uma vez entraram em seu caminho. Neymar veio do banco de reservas, o Santos ser eliminado pelo Corinthians pelas semis do Paulistão, mas o que parecia ser algo aceitável não foi tão bem recebido, pois dias antes o jogador foi visto na Sapucaí e até com outros jogadores do elenco santista. Até ali, o debate era físico. A partir daqui, ele passou a ser comportamental e sobre o quão comprometido ele estava em seu retorno. O problema é que a crise não ficou restrita ao Paulistão, ela só mudou o cenário e ainda ficou mais grave no Brasileirão. Passados quase um mês após a eliminação do Paulista e com o calendário livre, Neymar ainda não estava recuperado. E foi nesse cenário que ocorreu a estreia do Peixe no Brasileirão contra o Vasco em São Januário, onde se saíram derrotados. Um resultado que poderia ser considerado normal por diversos fatores, mas para o presidente não foi tão bem recebido assim não. O time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Era claro o desnível técnico do elenco, que ainda precisava de mais peças, e sem Neymar em forma, as coisas eram mais difíceis, mas o problema era que Caixinha já não arrumava soluções. Na terceira rodada do Brasileirão, onde marcou o retorno de Neymar, o Santos perdeu do Fluminense no Maracanã com um gol nos acréscimos de Samuel Xavier. Inclusive, o lateral e Neymar discutiram feio durante e após o jogo, em um confronto cheio de provocações, e o jogador tricolor levou a melhor. E esse também foi o último jogo de Caixinha sob o comando da equipe. O Santos começou muito mal o Brasileirão. Em 10 rodadas, venceu apenas 2 jogos e empatou 2, e Neymar mal conseguiu ajudar a equipe. Na quarta rodada contra o Galo, o Santos venceu, mas Neymar saiu aos 33 do primeiro tempo, com uma lesão que levou o craque a chorar em campo, em uma cena em que ele não parecia acreditar no que estava acontecendo. Após essa partida, já com o novo treinador Cléber Xavier,
o Santos protagonizou o primeiro vexame do ano. Pela terceira fase da Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB, após 2 empates e derrota na disputa de pênaltis. Neymar, voltando de lesão, participou apenas do segundo jogo e entrou aos 20 do segundo tempo. Isso não foi o suficiente para mudar o placar, mas na disputa de pênaltis deixou dele. Os vilões da eliminação foram Guilherme e Zé Ivaldo. E é óbvio que com a eliminação do Santos, os torcedores do CRB não perderam a oportunidade de zoar, e com diversas homenagens, o jogador saiu mandando a torcida se calar, mostrando maturidade. Aquilo não foi só uma eliminação, foi o início de um Santos emocionalmente quebrado e de um Neymar cada vez mais descontrolado. No início de junho, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Santos jogou contra o Botafogo na Vila. Até aqui, Neymar não ajudava como se esperava, mas nesse jogo ele passou a atrapalhar. Esse com certeza foi um dos jogos mais ridículos de Neymar esse ano. Briga com adversários, reclamação com a arbitragem, companheiros, ele estava visivelmente nervoso, sobrou até para a torcida do Glorioso. Neymar provocava. Vou fazer gol e vou aí. Ele conseguia criar jogadas, mas nada dava certo, até que veio o lance que mudou a partida. Em uma bola brigada na área, o Neymar marcou, mas no lance ele meteu a mão na bola. O VAR interveio, cancelou o gol e ele, já amarelado, foi expulso. Atitude infantil, para dizer o mínimo. Ali ficou claro, não era mais só falta de ritmo. Era o Neymar pilhado, impaciente e longe de ser líder. E mais uma vez foi zoado pela torcida, fora os memes que rolaram depois. O time não aguentou a pressão e no finalzinho do jogo levou o gol que decretou sua derrota, deixando o clube em uma situação desesperadora. A pausa veio como um alívio, como uma última chance de uma virada que o Santos precisava. No retorno do campeonato, com mais de um mês se recuperando, treinando e com algumas novas contratações, era esperada a arrancada santista de sair da zona da confusão. Na rodada 14, o jogo contra o Flamengo foi a partida que deu esperança de uma virada de chave na competição. Um jogo difícil, como esperado, e com um Neymar inspirado. Jogou mais próximo da área, criando dúvidas e incomodando. E aos 40 minutos do segundo tempo, fez o que se espera dele. Decidiu. O gol da vitória saiu dos seus pés. Parecia que a partir dali seria um novo Santos. Então, parecia. Porque o time de Kleber Xavier não era confiável. Após isso, emplacando uma sequência de 3 jogos sem vencer. Levando uma surra do Mirassol, perdendo para o Inter em casa e empatando com o Lanterna Sport. A vitória contra o Juventude em casa e a surpreendente vitória contra o Cruzeiro no Mineirão fizeram o treinador ter uma sobrevida. Mas aí veio o jogo que foi a maior vergonha do ano. Santos 0, Vasco 6. Vasco 6. Esse jogo era muito esperado, pois os dois times estavam muito próximos na tabela, fora a polêmica do primeiro turno, a ponto do Santos levar a partida para o Morumbi, e foi uma verdadeira humilhação, uma aula do dinizismo. O time santista perdido e com o Neymar completamente nulo em campo e destruído emocionalmente após a partida. Foi a maior goleada sofrida em sua carreira, e o fantasma do rebaixamento era real. Se ainda restava alguma dúvida sobre a gravidade da situação, ela acabou naquele jogo. O Santos entrou uma verdadeira gangorra, sem treinador, sem confiança e sem o seu craque. Quando o Neymar jogava, pouco ajudava. Discussões em campo e cometia lances considerados inacreditáveis para um jogador da sua categoria. Mas era fora de campo que as polêmicas cresciam. Na rodada 24, com uma nova lesão, ficou fora do clássico contra o São Paulo, onde viu o Santos vencer e espantar a crise. Porém ali era questionado, era mais comprometido ao Santos ou com o seu time na Kings League? O time teve que se virar sem ele durante mais de 40 dias. Já sob o comando de Vojvoda, a equipe tentava uma saída para escapar da zona de rebaixamento, e Neymar retornou dia 1º de novembro, no empate em casa contra o Fortaleza. E ele foi importante, pois após a sua entrada, conseguiu ajudar a equipe a empatar a partida. As últimas rodadas do Brasileirão foram um tormento para o torcedor santista. A quantidade de pontos deixados pelo caminho, com adversários diretos e ainda tendo confrontos contra
líderes Palmeiras, Flamengo já faziam muitos decretarem o rebaixamento antecipado. Mesmo com jogadores como o Ilharão e o jovem Robinho Júnior crescendo na reta final, isso não parecia ser o suficiente. Neymar precisava jogar, estar saudável e ter sequência, e nesse momento esperava-se liderança, protagonismo, responsabilidade em jogos grandes. Neymar não era cobrado como um jogador comum, ele era cobrado como Neymar. Só que além de tudo, o jogador parecia mal mentalmente, e no jogo contra o Flamengo no Maracanã, onde o Santos foi derrotado, isso ficou explícito. As discussões com companheiros de equipe foi a outro nível, totalmente desnecessário. Mostrou uma total falta de sintonia com o elenco em campo e desrespeito com a arbitragem e com o Vojvoda após ser substituído. E olha que o time melhorou após sua saída. Em meio à crise, a vitória contra o Palmeiras na Vila foi fundamental para a permanência na Série A, mas uma nova lesão surgiu no joelho após o jogo contra o Mirassol, e já era certo que o jogador não jogaria mais esse ano, pois era necessária uma cirurgia. Mas em meio ao sacrifício, Neymar decidiu ajudar a equipe. Em meio a combinações de resultados, muita sorte, principalmente naquele jogo contra o Inter, e uma sequência de 3 vitórias seguidas, Neymar ajudou o Santos a permanecer na Série A. O jogo mais emblemático foi contra o Juventude, fora de casa, onde marcou um hat-trick, e por fim, a confirmação da permanência foi na última rodada contra o Cruzeiro já reserva. Assim, o Santos se livrava do rebaixamento. E é aqui que dá para resumir o Neymar em 2025, não em um jogo, mas no conjunto da obra. Ele não foi um jogador ruim, mas não foi o Neymar que o nome promete. E o grande problema foi não estar bem quando o time precisava. O impacto com ele era evidente. Estatisticamente, o time com ele tem um aproveitamento de 51% e sem ele de apenas 29%. Mas vale destacar os adversários que Neymar enfrentou. Embora tenha sido importante em vitórias contra Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, isso não passou de lampejos, e os jogos em que brilhou foi contra equipes já rebaixadas e times muito inferiores no Paulistão. O Santos também errou demais na montagem do elenco, pagou caro por jogadores comuns que chegaram com status e mal conseguiram contribuir. Os jogos espaçados pelas lesões e a dificuldade em manter sequência quebrou totalmente seu ritmo em campo, o que fazia dele ter readaptações constantes, e nunca vimos ele apresentar sua real intensidade de jogo. E é aí que entra a sua falta nas listas de convocações da seleção brasileira. No início do ano, Dorival ainda era o técnico e deixava claro que Neymar era o centro total da seleção, mas após sua demissão e a chegada de Ancelotti, isso mudou totalmente. O italiano não se viu na obrigação de convocá-lo mesmo ele jogando, e apesar do grande esforço da mídia em pressioná-lo a chamá-lo, o técnico nunca cogitou em trazer o craque de volta amarelinha. Porém, como não concordar com Ancelotti? Como vimos nesse ano, Neymar mal manteve uma sequência. Foram 4 lesões que o deixaram afastado por 120 dias, perdendo 23 partidas. E nesse final de ano, terá que fazer uma nova cirurgia no joelho, que apesar de não ser grave, terá novamente que ficar em observação e voltar de forma gradativa. Tudo isso faltando pouco menos de 6 meses para a Copa. Ancelotti, com pouco tempo, conseguiu fazer uma base e que pôde ganhar confiança, e também trouxe nomes conhecidos como Casemiro de volta e caras novas como Estevão, fora outros destaques confiáveis em seus clubes. Ele nunca fechou a porta para Neymar e nunca discutiu seu talento, mas a questão física e intensidade em campo no futebol moderno são primordiais, e Neymar hoje não apresenta isso nem no futebol brasileiro. Na minha opinião, caso não haja um milagre onde Neymar fique 100%, sua volta à seleção se daria apenas se ele se convencesse em fazer parte do elenco para talvez entrar em uma fase do jogo. Se ele topasse em cumprir esse papel, seria ótimo, mas será que alguém com a personalidade dele aceitaria isso? O talento nunca foi o problema, a questão sempre foi até que ponto ainda dá para depender dele. Queria dizer para vocês que nós vamos fazer o impossível para trazer a Copa pro Brasil, tá? O possível e o impossível. Em julho vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti. Gigante pela própria natureza. O 2025 de Neymar resume bem a fase atual da carreira. Foi o ano em que ficou claro que ele já não sustenta o peso que o nome carrega. O talento ainda aparece, sim, só que em lampejos, e o futebol de alto nível não se constrói em cima de lampejos. Talvez o erro não seja cobrar menos do Neymar, talvez seja parar de tratá-lo como alguém capaz de carregar um projeto inteiro nas costas. Agora eu quero saber de você.
Você acredita que o Neymar ainda pode ser titular no Santos e na seleção, ou já passou da hora de aceitar um novo papel? Se você curtiu o vídeo, deixa o like que você me ajuda demais. Se inscreva para mais vídeos. Salve do Dre, tamo junto e falou.